Muchas gracias, misionero Muito Miguel obrigado, Bermúdez missionário Marín. Miguel Bermudes Marim. Que Dios te bendiga Que Deus te grandemente. abençoe grandemente. manhã Nessa manhã teremos nós temos Este tema, este tema, el misterio o mistério de las señales dos en el sinais cielo. no céu. Fue predicado el 14 Foi de pregado em agosto 14 de agosto de 1997 1997 en Ciudad em Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Chihuahua, México. Usó la escritura Ele usou a escritura de San Mateo capítulo de São Mateus, capítulo 16, verso 1 16, versículo 1 al 4. ao 4. Nos dice Nos en el diz mensaje la visión de na Jesucristo en el mensagem día postrero, a visão de Jesus Cristo no último dia, predicado el 14 de julio del pregado 96, em 14 de julho de 96 diz. Ahora Agora, la revelación a de revelação José, de José aos seus irmãos, em uma das vindas dos seus irmãos ao Egito, quando apareceu ou quando trouxeram a Benjamim, o irmão mais novo, menor dos filhos de Israel, e irmão por parte de pai e de mãe de José. Aí foi onde José não aguentou mais e tentou, mas não pôde. E por último se revelou a eles, abraçando seu irmão Benjamim e chorando sobre ele, dizendo: Eu sou José, vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. O mesmo que disse a ele numa ocasião, disse: Vai, diga que eu sou. E eles responderam: Tudo nos enquadra. Benjamim, diga a eles que tudo nos enquadra. Mas necessitamos o sinal do céu. Irmão William, eles pedem o sinal do céu. Diga que já foi. Em 63. No sinal. E disse o sinal? Aham. E o nome? Diga o nome também. E aí eles disseram: Queremos ver o William. Lembrem que ele já tinha uma boa relação com ele. O último foi ali na Argentina. Vocês já tinham visto esse documentário aí? E eles ficaram ali como na expectativa. Nesses dias estava cumprindo a escritura do encontro de Jacó com o anjo. Era a escritura que eles tinham nesses dias. E queremos vê-lo. Irmão William me escreveram que eles, tudo isso está escrito. E me disse: diga que esperem ainda, que se aguentem. Olhe que se aguentem, que esperem. Eu me lembrei disso quando estava lendo isto. Que não venham. Olha, não, mas eu posso reunir um 7-8 para ir até lá. Queremos falar com ele. Olha, William, querem falar contigo. Não, diga que não. Que não venham. Algo estava ocorrendo aí. E continua aqui dizendo: encontramos que isso é tipo e figura do que acontecerá no último dia. Isso é tipo e figura da revelação de Jesus Cristo como Rei, para se revelar ao povo hebreu, a 144 mil hebreus, os quais estão representados em Benjamim, o irmão de José por parte de pai e mãe. Agora, podemos ver que isso que os irmãos de José fizeram, os quais choraram e estavam também muito assustados, muito temerosos, pensando que a ira de José ia se acender contra eles. Isso será o que estará acontecendo no último dia, onde Jesus Cristo se revelará ao povo hebreu, e 144 mil hebreus, que são Benjamim de Deus, 12 mil de cada tribo, o receberá. E receberá a bênção de Jesus Cristo. A bênção de nosso José, pois Jesus Cristo, nosso José, estará se revelando no último dia, como está prometido em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá,
e até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. As 12 tribos dos filhos de Israel estarão fazendo lamentação sobre ele, como se fazia no dia da expiação a cada ano. E quem não se afligisse nesse dia seria cortado do povo. Isso se cumprirá no último dia, em uma escala maior, com a revelação de Jesus Cristo ao povo hebreu. E na mensagem sendo abençoados com o cumprimento da meia hora de silêncio no céu, pregado em 11 de outubro de 2009 no Chile, diz: assim que vendo que a nossa cidadania é do céu, então levantemos nossas cabeças ao céu, porque nossa redenção está perto. Ou seja, nossa transformação está perto. E a ressurreição dos mortos em Cristo está perto também. Nossa redenção está perto. Nossa adoção, que será a transformação, a nossa transformação, onde obteremos o corpo eterno e glorificado e jovem, como o corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. E vamos ver. Quando tivermos o corpo glorificado, então veremos. Portanto, para este tempo final, a promessa é que estaremos sendo abençoados com o cumprimento da meia hora de silêncio no céu. Estaremos sendo abençoados com todo o mistério que causou silêncio no céu, como por meia hora. E numa folhinha que ele escreveu, aí diz a meia hora de silêncio. A meia hora de silêncio foi representada nos 2000 anos. Continua dizendo, ainda esse silêncio no céu não ocorreu. Mas vai ocorrer. E já começou. Primeiro tem que se cumprir o conteúdo do sétimo selo. E depois se abre no céu e se revela a história do sétimo selo. Como acontece com os outros selos. E então se revela a história no céu aos anjos e a todos os crentes em Cristo que estão no céu. Porque partiram da terra, morreram. E estão no paraíso, na sexta dimensão. E a todos os santos do Antigo Testamento, que ressuscitaram com Cristo, que estão no céu também. A notícia. Com a abertura do sétimo selo no céu, causa um silêncio total. Porque ninguém sabia, ninguém conhecia esse mistério. E depois é aberto no céu, se revelando o que era esse sétimo selo, o que era a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Tem uma mensagem, já que nesta semana, como estivemos falando, se completam 3 anos desse ministério de um dos ministérios que Deus usou neste tempo no Filho do Homem, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Está numa maneira tripla, diz o irmão Branham no livro dos selos. Diz na mensagem, as 7 festas no ano do jubileu, pregado em 15 de outubro de 78, diz: encontramos que nesse tempo, nessa data, o ciclo da liberação de Israel tinha chegado. E como tinha chegado o ciclo da liberação de Israel, e se estava nesse tempo, então Deus levantou o seu homem ali. Ao levantá-lo, o que aconteceu? Ao levantá-lo, estava no ciclo. Se o povo o recebesse, esse povo sairia na liberação com esse homem.
Mas o que aconteceu? O povo rejeitou. Ao rejeitá-lo, então Deus levou seu profeta para o deserto. Por lá se casou e esteve vivendo 40 anos. O que aconteceu? O povo de Israel deixou passar o ciclo. Em um dos escritos que ele me deu, disse, diga que eu fui ali em 77 e não me receberam. Ou seja, isso volta a se repetir aí. E vejam vocês que Moisés tinha 40 anos. 40 anos Moisés tinha. 40 fala de juízo. Então, já nos anos de Moisés, ali estava algo representado. E ali estava Moisés para sair com o povo. O povo deixou passar esse ciclo. Então, teve que esperar 40 anos mais, até que chegasse outra vez esse ciclo na vida de Moisés, quando ele tivesse 40 anos. Ou seja, voltar outra vez, 40 anos mais. Esse é o ciclo que Deus estava realizando. E esse era o ciclo que estava correndo. E estava no mesmo Moisés o tempo aí assinalado. Depois encontramos que aos 40 anos, pois regressou. Voltou outra vez o ciclo de Deus na vida de Moisés. Manifesto para esse ministério poder operar. Se o povo tivesse recebido no primeiro ciclo, diz o irmão Branham, que Deus teria preparado Moisés em 5 minutos. Assim que não tinha que ir para nenhum lugar. Ali mesmo, no meio deles, o homem ficava preparado. Bom, vejam vocês que o povo saiu. Mas não saiu atrasado por causa de Deus, nem por causa de Moisés, mas por causa de que rejeitou no tempo que não tinha que rejeitar. Rejeitou. Quantos falsos tinham vindo antes dele? Isso não importava. Mas o verdadeiro veio no ciclo designado de Deus ao rejeitá-lo, rejeitar o plano de Deus, e então Deus teve que levar o seu homem. O ciclo passou e vieram 40 anos mais de sofrimento para Israel. E no ano 430 do cativeiro de Israel, já Moisés tinha 80 anos. Agora Moisés, ao ter 80 anos, regressa já com uma idade bastante avançada. E não quiseram recebê-lo jovem, agora recebe um velhinho. É que quando o aperto aperta bastante, então, pois já você sabe. Então, o povo começou a clamar. O povo tinha que reconhecê-lo, aceitá-lo e fazer de acordo ao plano que Deus tinha através de Moisés. Bom, Moisés chegou. Então, com 80 anos. Então, o povo sim o reconheceu. O mesmo que esteve 40 anos antes com eles. Então, encontramos que o povo saiu no ano 430 do seu cativeiro. Já tinham passado 30 anos mais do tempo dos 400 anos. Por causa do povo. Não por causa de Deus. Bom, depois, por seguir aborrecendo, depois pelo deserto, 40 anos pelo deserto. Vem um ciclo de 40 anos aí? Agora encontramos que nesse período de tempo, notem, começaram a aborrecer em ciclos de 40 anos. De 40 anos da vida de Moisés, no segundo ciclo da vida de Moisés, continuaram aborrecendo. O povo não entrou. Ou seja, quero dizer, no terceiro ciclo de 40 anos de Moisés, o povo não entrou, nem entrou Moisés. Tiveram que passar 40 anos para poder entrar. Vem? Não puderam entrar. Porque aborreceram muito. E Deus disse, não entrarão. Dos que saíram, nenhum entrará. Depois tiveram que terminar os 40 anos. Para então o quê? Para então Deus colocá-los na terra prometida. Já não no ciclo dos 40 anos que correspondia à sua saída, mas no ciclo de um novo ciclo que começou. E então Deus aí mudou o mensageiro.
E aí Josué entrou com eles e os estabeleceu lá na terra prometida sobre a mensagem que tinham, que Moisés tinha trazido. E em 5 anos, notem, o que em 40 anos não puderam fazer, depois, no novo ciclo, o povo se portou bem. Depois se portou bem, honraram Josué. Deus disse, como fui com Moisés, serei contigo e te honrarei a ti diante do povo, para que o povo te tema e para que o povo saiba que eu estou contigo. E esse povo novo que tinha nascido no deserto, pois então se portou bem e entraram em 5 anos. E na mensagem à saída, nos fala algo aí também. Assim que vejam vocês, pregado em 7 de julho de 89. Assim que vejam vocês, ferir a rocha a primeira vez, se cumpriu na segunda dispensação, na primeira vinda do Filho do Homem. A segunda vez que a rocha foi ferida, quando tinha que ser falando a rocha, se cumpre na segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, em uma forma espiritual. Uma mensagem que o irmão William fala, que os profetas no Antigo Testamento tinham que ter muito cuidado, porque aí estava se colocando o tipo e figura do que seria o Novo Testamento. E aí rompeu o tipo Moisés. Mesmo que ao final do ministério das duas oliveiras, haja aí uma passagem que fala desses ministérios, que estarão no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Depois de terminar seu ministério, haverá uma morte. Esperemos que chegue esse tempo. Esperemos que chegue o tempo para que se cumpra. Ou para ser revelado como será tudo isso em detalhes. Para que assim entendamos. Enquanto isso, deixamos isso quietinho, já que isso vai ser para o tempo que está pela frente. Mas o tempo que estamos vivendo atualmente é para estar recebendo uma mensagem prometida para o nosso tempo. Esse tempo que ele estava falando ali, o mais adiante é este tempo. Encontramos que Moisés queria depois entrar na terra prometida e Deus disse, somente pode ver de longe e até aqui tu chegas. Coloque tudo o que tiveres que colocar a Josué, em Josué. Unge Josué como teu sucessor. Eu estarei com Josué como eu estive contigo. E ele colocará o povo na terra prometida. Agora, aí estava Josué. O que Josué teria desejado? Que Moisés não morresse. Que Moisés entrasse à terra prometida. Recordem que Moisés representa o Espírito Santo ao líder deste tempo, ao final, ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas recordem que a Escritura tem vários cumprimentos. O que Josué teria desejado? Que Moisés não morresse. Que Moisés entrasse à terra prometida. Porque Josué não estava interessado no lugar de Moisés. A satisfação para Josué e Caleb era fazer o que Deus dizia a Moisés. E Moisés notificava o povo. Como te vas a ir, irmão William? Eu dizia, como você vai embora, irmão William? Como se vai? E toda essa etapa que faltam? Não pode ser. Não pode ser. Mas já estava tipificado no que Moisés fez lá. Ele já tinha que ir. Certamente o trabalho que está fazendo agora
teria feito de outra maneira. Mas ao ter esse tipo, seu corpo tinha que terminar nessa terra. A satisfação para Josué e Caleb era fazer o que Deus dizia a Moisés, e Moisés notificava o povo. Era somente fazer o que Moisés dizia, porque isso era assim diz o Senhor. Eles se moviam, caminhavam, no assim diz o Senhor, que vinha por Moisés. Josué estava buscando a posição de Moisés. Josué não estava buscando a posição de Moisés, mas Deus passou essa posição a Josué. Josué entrou o povo hebreu à terra prometida. Josué representa o Espírito Santo em sua manifestação do tempo final. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Aí tem o Espírito, a Josué. Por isso, vocês podem ver que o irmão Miguel, nem este servidor, nem nenhum ministro, desejamos a posição do mensageiro. Nós somos instrumentos de Deus para levar o povo, e a mensagem que foi falada foi trazida por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós teríamos desejado que o mensageiro se fosse, mas Deus então deixou umas instruções. Deixou um guia. Num barco não se pode ter dois timões, um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Vejam o que ele escreve numa, diz, nunca perca o guia de vista, porque você se encontrará perdido. Ele é quem conhece o caminho e tem um mapa para o recorrido, para o percorrido. E essas instruções as deixou. Por isso é que, ao falar um pouco mais claro, para onde devemos focar os canhões, vamos dizer, para ir rumo à terra prometida, por meio dessa mensagem que ele nos deixou. Porque senão, podem estar tomando um rumo que não os vai levar. Sigamos o Espírito Santo. Sigamos o guia que ele deixou. Assim que diz. Assim que a essa nova terra nos levará o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Em sua manifestação final, em seu anjo mensageiro do tempo final da terceira dispensação, vê? É o Espírito Santo. É esse anjo. Ele está conosco todo o tempo. E é quem está nos guiando. E ele deixou aqui. Diz Moisés, saindo do Egito, com o povo hebreu, para ir à terra prometida. Josué continua a obra. E coloca em cima o Espírito Santo. E.S. Coloca Gênesis. Na quarta geração voltarão para cá. Luterana, Wesleyana, Pentecostal e a quarta. A palavra. Na quarta geração veio a palavra em Moisés e Josué. Jesus saindo com seus seguidores à terra prometida do Espírito Santo, entre parênteses, o corpo angelical, e entrar à dispensação do reino e ao reino de Deus, na esfera espiritual. Em cada era se refletiu, em cada era se realiza um êxodo para entrar com o Espírito Santo em cada mensageiro, a cada era do reino de Deus em sua igreja, um êxodo do mundo denominacional à palavra vivificada em cada era. E no último dia, sob a grande voz de trompeta, entrar com o anjo do Senhor à dispensação do reino, para ser transformados e entrar no reino de Deus, fisicamente com corpos eternos glorificados como o do Senhor Jesus Cristo, para ir à ceia das bodas, à ceia do Cordeiro, e depois ao reino milenial. E na mensagem, provando sua palavra, diz:
O irmão Branham, na página 25. Israel realizou sua marcha à terra prometida porque creram. E na jornada, pelo deserto, duvidaram deste profeta depois de ter visto a palavra ser muito vindicada. A noiva saiu do paço. Ele escreve em cima, a noiva fora do paço. Vocês sabem sobre o que eu estou falando na visão. Se saiu do paço, houve um em pé pelo nome de Josué e Caleb e creram que a palavra da promessa era verdadeira, apesar das circunstâncias que houvesse. Vigie. Quando chegaram a Cades Barnea, em Cades Barnea, embaixo, ele escreveu embaixo, Cades Barnea é igual ao assento de juízo. Vigie. Quando chegaram a Cades Barnea, em Cades Barnea, Moisés enviou um de cada tribo espiar fora a terra para saber por qual caminho entrariam. Ele enviou o seu general Josué, quem era um profeta. Ele enviou um profeta menor sob Moisés. E Josué escutava Moisés. E ele o enviou. Ele disse, vão lá e espiem essa terra. O general foi e tomou para si um homem de cada tribo. E foram. E tomou Caleb seu companheiro, porque ele sabia que Caleb creria. Eles foram dentro da terra prometida e voltaram com um montão de uvas que dois homens tomaram carregando. E essa parte aí? Esse fruto dessa terra prometida. Eu sou testemunha e Deus é minha testemunha. Que eu vi nessa noite no hospital. Ele me mostrou. Deus é minha testemunha. Disse, de maneira que Israel tenha evidência antes que eles ainda entrem no meio da promessa. Eles terão a evidência que Deus disse que é uma boa terra, que flui, mana, leite e mel. É uma terra grande, é uma terra boa. Todo este alho velho e cebolas que vocês têm aqui no Egito agora, estamos introduzindo a uma terra de leite e mel. Vocês provavelmente nunca provaram nenhuma, nem leite nem mel. Lá embaixo no Egito, todos estes anos, somente deram a ração de escravos, mas agora irão a essa terra. Continue aí lendo. Página 27 diz... Josué disse, quando eles disseram, oh não podemos fazer, somente que podemos fazer, temos que sair da nossa organização, estamos acabados, não pudemos fazer, só que não podemos fazer isso porque não é raciocinável na mente humana, não se pode raciocinar na mente humana. Josué subiu ali no mês de abril, ele coloca aí abril. Quando as águas estavam crescidas e o Rio Jordão estava tão amplo como o Rio Raio, parecia como se Deus tivesse cometido um erro tão terrível. Vocês sabem, às vezes, que às vezes ficam doentes, vocês dizem, bem, sou cristão. Deus cometeu um erro, me permitiu que eu ficasse doente e eu sou um cristão. Não percebe? Você não percebe que a Bíblia diz que tudo opera para o bem para aqueles que amam a Deus? José saberia. Agora, quando as águas do Jordão realmente diminuem, você pode passar onde quiser, na maioria, a não ser que tropece com um buraco profundo de água, com todos aqueles pequenos braços de água e as coisas lá nas margens onde estava a cidade de Jericó. Você pode cruzar a pé. Sua profundidade chega aos tornozelos. Você pode cruzar numa caminhonete, em um animal andando, em qualquer coisa. Mas ele os guiou aí no tempo de abril, quando o país ali estava sob um dilúvio de águas como 1 por milha. A água tinha ali 30 ou 40 pés de profundidade, provavelmente. E ele disse, no terceiro dia iremos. Deus disse, junte o povo e santifique-os, porque o terceiro dia tu passarás pelo Jordão. E aí continua lendo para que depois o tenham aí. No estudo vai estar toda esta folha.
E continua aqui também nessa mensagem que farei com Jesus chamado Cristo. Página 37. Página 37. Diz. É a mesma coisa. Eles rejeitam a palavra vindicada e tomam um dogma. No lugar, em forma, morte espiritual. Morto, a palavra ainda é pregada aos mortos. Em almas encarceradas era preciso ir ler lá. Exatamente. Não será através do milênio. É agora. Vem? Eles estão. A eles já foi pregado. Pode ser que estejam recebendo agora mesmo. No selo, disse que estiverem cultos como esse. Os filhos de Caim, que eram produto da incredulidade da palavra de Deus. Os filhos de Caim zombaram da mensagem do profeta Noé. Notaram isso? Com a palavra de Deus, ele tinha trazido o juízo predito. E teve sinais vividos, sinais vindicados, que o tempo estava no fim. E os filhos de Caim zombaram dele, tal como fazem agora. Assim fizeram. Fizeram nos dias de Jesus, o mesmo fizeram através de todas as eras. Sempre foi assim. Eles zombam. E zombam dele. Ele disse, nos últimos dias virão zombadores. Não há diferença no tempo desde que vieram nossos pais. Vê você? Assim fizeram os filhos do demônio nos sistemas religiosos, a manifestação da palavra no tempo de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, lendo nessa mensagem que estávamos, onde paramos. Todos necessitamos as bênçãos que estão prometidas para serem dadas no cumprimento do que Ele prometeu, para este tempo final. Eu necessito essas bênçãos. E quem mais? Cada um de vocês também. E de vocês que estão em outras nações. Chegamos ao tempo mais glorioso do programa divino. Chegamos à era de ouro do reino de Deus. Chegamos à era de ouro do cristianismo. Chegamos ao tempo em que, de um momento a outro, vai se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo mudará de sumo sacerdote a rei, de cordeiro a leão. E começará uma nova etapa no programa divino. Para a reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. E no livro das eras sem editar, página 304, falando dessa meia hora de silêncio e o que ocorre. Uma das coisas que ocorre aí diz, e Jesus, página 304 das eras sem editar, e Jesus vem do céu com milhões de milhões dos seus santos. E a Bíblia diz que os céus estavam vazios por meia hora. Então, onde está esta grande pessoa, Deus? Vem. Ele está em Cristo seguro. E ao vencer por meio do Espírito Santo, como ele venceu, nos sentaremos com ele, ao tomar ele o trono terreno de Davi, para nos sentar e governar com ele, assim como ele fez lá em cima. Amém. Com poder e autoridade sobre toda a terra. E a terra está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que sejam manifestados os filhos de Deus. Continua dizendo, reclamará a todos os que ele com seu sangue limpou de todo o pecado e os restaurará a vida, mas não a vida física temporária, mas a vida eterna. E reclamará o reino de Davi, que é o reino de Deus na terra, porque ele é o herdeiro do trono de Davi e reino de Davi, porque ele é o filho de Davi. E também, porquanto ele é o filho do homem, ele é o herdeiro.
ao reino do planeta Terra completo. E ele também é, como Filho de Deus, o herdeiro dos céus e da terra. Cada um desses títulos de filho. Filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. E assim por diante. Tem uma herança. Assim que conscientes dessas coisas e de que este sétimo selo contém o mistério da vinda do Senhor para o último dia, mistério que não conheciam os anjos e que será aberto neste tempo final e que trará grandes bênçãos para todos os filhos de Deus. Então, levantamos nossas cabeças ao céu, porque nossa redenção está perto. E na mensagem, a culminação do sétimo selo, 9 de maio de 98, Villahermosa, México diz: vamos ler em São Mateus, capítulo 24, para que tenhamos o quadro claro do que esteve acontecendo aí em 28 de fevereiro de 63. Para esse então, eu me encontrava em um dos montes de Porto Rico, da cidade de Lares, em um retiro espiritual. Já para esse tempo tinha 22 anos, um rapazinho, mas o chamado de Deus e a responsabilidade de Deus para o ministério, Deus já tinha colocado sobre meus ombros e tinha que responder a esse chamado. E eu tinha visto que Moisés, Elias e Jesus foram à parte, em particular, a um retiro por muitos dias. E assim o Espírito de Deus me levou a um retiro espiritual agora. Diz a Escritura no capítulo 24, versículo 30 ao 31 de São Mateus. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E isto é cumprido aqui, em 28 de fevereiro de 63. Em 1963, aí foi visto o Filho do Homem, o anjo forte que desce do céu, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo nas nuvens do céu. Nuvens não formadas por umidade, mas nuvens formadas por anjos de Deus. São nuvens de glória, nas nuvens que ele apareceu aí. E na mensagem, a visão do Apocalipse sobre a dispensação do reino diz, pregado 15 de novembro de 92, aqui em Caiei, Porto Rico, diz, recordem que a visão de Apocalipse é e está em símbolos, mas esses símbolos vão se cumprindo, cada um em seu devido tempo. Para o fim do tempo, a visão de Apocalipse contém inúmeras profecias colocadas em formas simbólicas, mas essas profecias estariam se realizando, estariam se cumprindo no fim do século e se converteriam depois na história da dispensação do reino no seu começo. Assim que somos parte da dispensação do reino no seu começo e depois em toda a dispensação do reino e depois em toda a eternidade. Assim chegamos ao programa divino, a dispensação do reino, para continuar nesse programa divino no cumprimento da visão do Apocalipse, na parte que contém as bênçãos de Deus, na parte que contém os nomes dos escolhidos. E na mensagem, a visita angelical, pregada em 28 de fevereiro de 1992 em São José dos Campos, Brasil, diz, se ali, na constelação de anjos, todos estavam presentes. Cada anjo representa o povo que Deus lhe deu em sua era. Portanto, ali, nessa aparição ou manifestação angelical desses 8 anjos, estão representados os filhos de Deus das 7 eras da Igreja Gentia e os do fim do tempo. Na mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo, diz, na página 15, embaixo diz, nessa última parte aqui diz, um dia, virando a fotografia para a direita,
E olhando, ali estava Jesus Cristo, perfeitamente igual a como desenhou Hoffman. Ele ali estava, luzindo com a sua cabeleira branca, olhando para baixo, para a terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Aí ele coloca duas mensagens, e aí nessas duas mensagens há também informação sobre isto. E página 16 diz: os céus o declaram. A Bíblia o declara. E colocou a foto aí também na nuvem. A Bíblia o declara. A mensagem o declara. Toda é a mesma autoridade suprema, com sua cabeleira branca e sua barba negra mostrada embaixo. Muitos de vocês viram essa fotografia. Aí a temos. Somente deem a volta, girem para a direita. Aí está tão perfeito como se tivesse sido uma fotografia tirada dele. Estão olhando de uma maneira equivocada. Tem que ver da maneira correta. E somente o Senhor Deus pode revelar qual é a maneira correta. Vejam assim pelo lado direito. E ele aí está. Tão perfeito como foi fotografado. Embaixo ele diz: o Deus o declara na Bíblia. E depois, nos céus, antes de declará-lo, realizá-lo na terra. Continua dizendo: na visita angelical, a visita angelical no céu em breve se converterá na terra na visita dos 7 anjos das 7 eras da igreja gentia, para se reunir com este anjo, que foi muito importante ao nosso irmão Branham. E o irmão disse que eles estavam ali, o irmão que nos deu o tour disse que esses anjos já estavam ali esperando o irmão Branham. E aqui diz que a visita angelical no céu em breve se converterá na terra na visita dos 7 anjos das 7 eras da igreja, para se reunir com este anjo, que foi muito importante para o nosso irmão Branham. Ou seja, que já ele vai estar aí, esperando por ele. Esperando por ele. Assim que sejamos preparados para este momento, porque aqui na terra haverá uma reunião destes 8 anjos muito em breve, e isso será para uma bênção muito grande para todos os filhos de Deus. Assim que tivemos nesta noite um repasse dessa visita angelical de 1963 e 28 de fevereiro ao nosso amado irmão Branham, porquanto ele foi o mensageiro que estava atuando em seu ministério nesse tempo. Ele foi a pessoa que teve que receber a visita desses 7 anjos. E na mensagem, a declaração das coisas que devem acontecer, pregado em 1 de outubro de 1963 em Caí, Porto Rico. Em 1993, Caí, Porto Rico, diz: entender esses símbolos apocalípticos faz com que a pessoa entenda as coisas que devem acontecer. Se entender os símbolos apocalípticos das coisas que tinham que acontecer durante a dispensação da graça, entende então as coisas que aconteceram na dispensação da graça. E aqui ele escreve: o anjo forte que desce do céu, vestido em uma nuvem, o arco-íris ao redor da sua cabeça, com seus olhos coloca videntes, com seus olhos como chama de fogo, ele coloca ali Moisés e Elias, seus pés como latão reluzente, como em uma fornalha, com um livrinho aberto em sua mão, o livro dos 7 selos, e colocou seu pé direito e coloca Moisés sobre o mar,
e o esquerdo, e coloca Elias sobre a terra. E clamou como quando ruge um leão, e 7 trovões falaram suas vozes. É a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, falando através do seu anjo hoje, no último dia, no 7º milênio, para trazer a ressurreição dos santos e a transformação. E aqui nos fala também de algo onde diz o juízo para esta geração. E coloca que o juízo coloca por jurado o fiscal, o quarto Elias, os membros do jurado, do júri, o juiz, o Senhor Jesus Cristo como leão da tribo de Judá em seu anjo. Há uma história onde fala que havia alguém que depois conseguimos, tinha um advogado e o defendeu. Neste caso. Depois, o irmão Branco representa também em Jesus Cristo o nosso advogado. Mas depois, quando passou algo, aconteceu algo, ele foi, passou e viu que agora o seu advogado já era o juiz. E vemos aqui seu anjo. Recordem que esse anjo ministrador é quem estará ali, com o livro na mão, vendo os nomes, porque é ele quem tem o acesso ao livro da verdade. O arcanjo Gabriel. Com a peruca branca, os 7 anjos. Ele escreve aí. Eu acuso essa geração, e na mensagem do irmão Branco fala mais de tudo isso do juízo para a geração. E diz, ele começa aqui a detalhar e descrever. O cavalo branco, experiência, amadurecimento e sabedoria. Vem como juiz de toda a terra. O ancião de cabelo branco, ele coloca essas escrituras. Depois, em seus lares, vocês podem repassar. E depois, coloca seus olhos como fogo, os olhos do juiz, como chama de fogo para julgar aqueles que rejeitaram Cristo. No dia da misericórdia, o dia da misericórdia chegou ao seu fim. Ele coloca ali as escrituras correspondentes. 3. Os pés de latão fino, ardente como em uma fornalha, juízo divino. E o juízo divino caiu sobre Jesus. Agora ele trará o juízo divino sobre as nações. 4. Sua voz como o ruído de muitas águas. A voz dos que crerem em Cristo no tempo em que viveram e agora, o juízo para o mundo. 5. Em sua mão direita tinha 7 estrelas, os 7 anjos. Escreve também as escrituras. 6. A espada de 2 fios que sai da sua boca é igual à espada que sai do mensageiro que ele manda. Apocalipse 1, 19 e 2. 7. Seu rosto como o sol. E em outra folha coloca seu rosto como o sol é igual, os olhos como chama de fogo. Os 2 ministérios de profeta, as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Seu pé direito, Moisés. E seu pé esquerdo, Elias. Os pés de bronze falam de juízo divino, para o qual Deus enviará o ministério de Moisés e Elias. Pois os profetas são o juízo divino, pois os profetas são o juízo divino. Ele coloca era, selos, Apocalipse 19.
Continua dizendo, e depois, as coisas que devem acontecer depois de terminada a dispensação da graça, depois de terminadas as eras da igreja gentia, onde se entra na dispensação do reino, do qual Deus, através do seu anjo, a João revelou essas coisas em forma simbólica, mas entender o conteúdo, o significado desses símbolos, as coisas que devem acontecer, é entender as coisas que devem acontecer no fim do século, onde a dispensação do reino começa e onde o Senhor Jesus Cristo chama e junta seus escolhidos por meio do ministério dos seus anjos, que é o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, no anjo do Senhor Jesus Cristo.